Moshe registra os lugares onde Bnei Israel acamparam. Hashem ordenou a Moshe: escreva o nome de cada lugar onde Bnei Israel acamparam durante 40 anos que eles andaram pelo deserto. O primeiro nome escrito por Moshe foi Ramsés. Nessa cidade egípcia, Bnei Israel se reuniram para começar sua jornada pelo deserto. De Ramsés, eles seguiram até um lugar no deserto chamado Sucot, porque esse nome Sucot está relacionado com a palavra cobrir. Porque em Sucot, Hashem cobriu Bnei Israel com as nuvens de glória. Moshe continuou a escrever o nome de cada lugar onde Bnei Israel acamparam. A lista inteira incluía 42 lugares, terminando com as palavras as planícies de Moab. Por que Hashem quis esses nomes registrados na Torá? Por que Hashem pediu a Moshe que listasse todas as paradas que Bnei Israel fizeram? Qual a importância disto para as futuras gerações? Eis aqui algumas respostas. Número 1. Depois do pecado dos espiões, Hashem puniu a geração de Moshe com 40 anos de perambulação pelo deserto. Poderíamos pensar que Hashem forçou os judeus a andar incessantemente. Assim, Hashem disse a Moshe que registrasse todos os lugares onde eles pararam, a fim de mostrar que Bnei Israel frequentemente acampavam e descansavam. Bnei Israel pararam em 14 lugares antes do pecado dos espiões. Subtraia esses 14 da lista total de 42 lugares. Você verá então que depois de Hashem decretar que os judeus passariam 40 anos no deserto, eles estiveram em apenas 28 lugares. Desses 28, subtrai os outros 8 locais por onde Bnei Israel passaram no 40º ano, após a morte de Aharon. Esses 8 não fazem parte de suas viagens, eles foram uma falta dos próprios Bnei Israel. Depois da morte de Aharon, o povo ficou com tanto medo de um ataque inimigo que eles viajaram 8 posições para trás. Isso nos deixa com 20 locais onde Bnei Israel acamparam durante um período de 38 anos. O pecado dos espiões ocorreu no 2º ano. Em outras palavras, os judeus puderam parar e descansar em média quase 2 anos em cada lugar. Nós vemos que mesmo que Hashem decrete uma punição, ele a aplica com misericórdia. Ler a lista de lugares nos ajuda a reconhecer isso. Nós também sabemos que não faltou nada aos judeus enquanto eles estiveram no deserto. Hashem lhes deu mano, aves, selab, água do poço de Miriam, e ele os rodeou com as nuvens de glória. Os tzadikim de Bnei Israel nunca tiveram que caminhar. Como então eles viajavam? As nuvens de glória que estavam espalhadas sobre Bnei Israel os carregavam. Eles eram transportados por essas nuvens sem precisar fazer nenhum esforço. Número 2. Quando as gerações posteriores dos Bnei Israel estivessem vivendo em Eretz Israel, elas leriam na Torá a lista dos lugares onde o povo acampara. Cada lugar tinha um determinado nome devido a algum evento que ali ocorrera. Por exemplo, um pai leria o nome do lugar Dofka. Ele diria a seus filhos: ouçam, crianças, em Dofka, Hashem fez com que caísse um mano do céu para nossos antepassados. Eles estavam no deserto árido, onde não crescia nenhuma vegetação, e eles estavam preocupados. De onde conseguiremos comida? Mas Hashem proveu alimento para eles. Esse lugar é chamado de Dofka, porque os corações de Bnei Israel bateram. Dofka significa bater ansiosamente por causa da falta de comida. E quando o pai lesse o nome do lugar, Ritmá, ele diria a seus filhos: esse lugar foi chamado de Ritmá porque ali os espiões falaram Lashon Hará sobre Eretz Israel. Lashon Hará é comparado à madeira do arbusto de alfafa. Por quê? O Midrash explica. A surpreendente qualidade da madeira de alfafa. 2 viajantes no deserto repousaram sobre um arbusto de alfafa. Eles cortaram alguns de seus galhos e acenderam um fogo para cozinhar a comida. Um ano mais tarde, eles passaram novamente pelo mesmo lugar. Olhe, esse é o arbusto que vimos no ano passado. Um deles comentou com o outro: vamos descansar aqui de novo. Eles pisaram nas cinzas de sua antiga fogueira com os pés descalços, pois não usavam sapatos. De repente, eles sentiram seus pés queimando. As cinzas do arbusto ainda estavam quentes por dentro, embora ninguém pudesse imaginar isso ao olhar para elas.
Quão surpreendente é esse arbusto de alfafa! Ele ainda está incandescente depois de um ano inteiro. Um falou para o outro. Agora podemos entender por que nossos sábios comparam Lachon Hará ao arbusto de alfafa. Se alguém ouve Lachon Hará sobre outra pessoa, ele pode aparentemente esquecê-la, mas lá no fundo de sua mente o Lachon Hará continua incandescente. Seu efeito maléfico perdura por um longo tempo. Como os espiões haviam falado Lachon Hará e Bnei Israel a aceitaram, aquele lugar foi chamado de Ritmá, em lembrança ao arbusto de alfafa. A partir desses exemplos, nós vemos que o nome de cada lugar onde Bnei Israel acamparam é importante. Sempre que um judeu lê sobre isso, ele se lembra dos milagres que Hashem realizou ali, ou dos pecados e punições de Bnei Israel. Número 3. O Midrash nos dá outra razão. Esses lugares merecem ser mencionados honrosamente porque eles acomodaram os judeus durante suas andanças. Eles foram honrados mesmo que lugares não tenham livre-arbítrio. Isto nos ensina a grande recompensa pela hospitalidade. Se o judeu, por livre escolha, abre sua casa para alguém que precisa de comida e de um lugar para dormir, quanto mais ainda Hashem honrará. Bnei Israel deve expulsar as 7 nações de Eretz Israel. Moshe define as fronteiras. Hashem ordenou a Moshe mitzvot que os judeus deveriam cumprir em Eretz Israel. Uma delas era: vocês não se estabelecerão entre as 7 nações que vivem ali. Depois de conquistar a terra, expulsem-nas. Essas nações praticam idolatria e fazem outras coisas perversas. Se vocês viverem entre elas, imitarão seus maus costumes. Se vocês obedecerem, permanecerão na terra. Do contrário, as nações que vocês deixarem vivas causarão infortúnio ao povo. Destruam todos os ídolos que encontrarem na terra. Moshe descreveu aos judeus as fronteiras exatas de Eretz Israel a leste, norte e sul da terra. A fronteira a oeste é o mar Mediterrâneo. Por que devemos saber as fronteiras? Porque muitas mitzvot se aplicam somente a Eretz Israel. Por exemplo, Terumot e Maassot são separados dos grãos, vinho e azeite de oliva, que são produzidos apenas em Eretz Israel. Portanto, precisamos saber as fronteiras exatas da terra a fim de determinarem se a produção cresceu em Eretz Israel ou não. Moshe estabelece 3 cidades de refúgio no lado leste do Jordão. Hashem ordena a Moshe: separe 3 Arei Miklat, cidades de refúgio, no lado leste do Jordão. Depois que Bnei Israel atravessar o rio Jordão, Yehoshua deve separar mais outras cidades em Eretz Israel. Se um judeu matar o outro, ele pode escapar para uma Ir Miklat. Depois os juízes do Sanhedrin o trarão a julgamento e determinarão se ele matou intencionalmente ou sem querer. Se eles decidirem que o assassino matou de propósito, esse não poderá retornar a Ir Miklat. Este é condenado à morte pelo Beit Din, desde que ele tenha sido advertido antes de cometer o crime e que 2 testemunhas tenham presenciado o assassinato. No entanto, se juízes decidirem que o assassinato aconteceu por acidente, por exemplo, a pessoa estava cortando lenha e o cabo de seu machado voou para longe e matou alguém que passava naquele momento, eles levam a pessoa de volta para o Ir Miklat. Somente ali ela estará salva do Goel Hadam. O Goel Hadam é o vingador de sangue. Ele é o parente mais próximo da vítima. Ele tem o direito de abater o assassino em qualquer lugar fora de uma Ir Miklat, mas nunca dentro de uma Ir Miklat. Por que a Torá permite que o Goel Hadam abata um assassino? Para entender isso, vejamos o que a Torá nos fala sobre o pecado do assassinato. A seriedade de destruir uma vida. Entre todas as averotas que um homem pode cometer contra seu companheiro, a Torá considera o assassinato a pior de todas. Mesmo se um assassino cumpriu o mitzvot durante toda a sua vida, ele não é salvo da punição do Gehinnom. A maioria das averotas contra um companheiro pode ser corrigida. Se uma pessoa insulta outra, ela pode se desculpar. Se alguém rouba algo, ele pode devolver o objeto ou pagar por ele. Mas quem tira a vida de alguém nunca poderá devolvê-la. Além disso, muito provavelmente a pessoa assassinada teria descendentes. Agora, todas essas gerações não poderão nascer. Assim, é como se o assassino tivesse matado todas essas pessoas, pois ele impediu que elas viessem ao mundo. Quando Caim matou seu irmão Hevel, Hashem o repreendeu, dizendo: o sangue de seu irmão e o sangue de todos os filhos
que poderiam ter nascido dele gritaram para mim da terra. O sangue das vítimas grita para Hashem e exige: punam o assassino. Nós não podemos ouvir o sangue gritando, mas Hashem pode. Houve uma vez em que Hashem fez com que o sangue de um navio profeta gritasse para que todos ouvissem. A história aconteceu da seguinte maneira. Nossos sábios nos contam. O sangue de Zerhairá grita por vingança. Na época do primeiro Beit HaMikdash, uma perversa rainha, Ataliá, tentou matar todos os descendentes do rei Davi porque ela própria queria governar. Ela conseguiu matar a maioria deles, exceto uma jovem criança, Yehoshá, herdeiro do trono. Yehoshá foi escondido no Beit HaMikdash, sob a proteção do Cohen Gadol e de sua esposa. 6 anos mais tarde, Yehoshá apareceu em público. Ele foi coroado como rei de Yehudá. A perversa rainha que o perseguira foi morta. Algumas pessoas ignorantes começaram a idolatrar Yehoshá. Você deve ser um deus, elas lhe diziam. Não apenas você sobreviveu se escondendo por 6 anos, como também até entrou no Kodesh HaKodashim. Você deve ter poderes sobrenaturais ou não sairia vivo dali. Essas palavras entraram na cabeça de Yehoshá. Enquanto o antigo Cohen Gadol viveu, Yehoshá foi um justo. Mas depois ele permitiu que os príncipes de Yehudá servissem a ídolos. O filho do Cohen Gadol, Zerhairiá, era um Navi. E depois da morte de seu pai, tornou-se o novo Cohen Gadol. Ele advertiu ao rei em Yom Kippur, no Beit HaMikdash. Por que você abandonou Hashem e serve ídolos? Como punição por sua maldade, Hashem abandonará. O rei não gostou dessas palavras. Ele ordenou que Zerhairiá fosse morto. O navio foi apedrejado no Beit HaMikdash por ordem do rei. Que crime terrível! O povo judeu permitiu que um sagrado navio de Hashem fosse assassinado. Então algo estranho aconteceu. O sangue do navio morto começou a ferver e borbulhar sobre o solo. Era uma visão apavorante. Terra foi jogada sobre o sangue para tentar cobri-lo. Mas o sangue não ficou parado. Ele subiu à superfície e começou a borbulhar novamente. O sangue não descansou por muitos anos. Ele ainda chiava quando o general babilônico Navuzaradam, que havia conquistado Jerusalém, entrou no Beit HaMikdash. O que é isso? Perguntou Nebuzaradam, surpreso, ao notar o sangue borbulhando. Ele nunca vira algo assim. Não é nada, as pessoas responderam, pois elas não queriam lhe contar a verdade. Apenas o sangue de algumas oferendas. Eu rasgarei a pele de vocês com pentes de ferro se não me falarem a verdade. Ele ameaçou. E assim as pessoas admitiram. Nós tínhamos um navio que previu a destruição do Beit HaMikdash e nós o matamos. Eu vingarei sua morte. Nebuzaradam gritou. Ele deu ordens para que os Talmidei Chachamim fossem mortos. Ainda assim, o sangue de Zerhairiá não descansou. Matem crianças judias aqui e deixe que seu sangue se acalme esse sangue. Ordenou Nebuzaradam. Mas o sangue de Zerhairiá continuou se agitando. Executem os jovens Kohanim. Nebuzaradam mandou. Ele ordenou que 94.000 judeus fossem mortos. E o sangue continuou borbulhando. Zerhairiá, chamou Nebuzaradam. Será que todos os judeus devem ser mortos pelo crime de seu assassinato? Com essas palavras, o sangue se aquietou e foi absorvido pela terra. O general babilônico ficou aterrorizado com todo o incidente. É com toda essa severidade que Deus pune os judeus pelo assassinato de um homem. Ele se admirou. Eu matei milhares de judeus. Ele me castigará com muito mais severidade. Nebuzaradam sentiu que devia fazer techuvá. Ele abandonou seu alto posto e finalmente se converteu ao judaísmo. Mesmo alguém que tenha sido morto por acidente, seu sangue grita para Hashem e pede punição. Se o assassino tivesse sido um perfeito tzadik, Hashem não permitiria que o ato acontecesse por intermédio dele. Assim, o Cohen Hadam tem o direito de punir o assassino. No entanto, como ele matou sem má intenção, o assassino pode escapar para ir a uma Ir Miklat e lá ficar a salvo do Goel Hadam. O castigo do assassino será que ele deverá abandonar sua casa e viver em um lugar novo, estranho. Essa punição expia por sua transgressão.
Quanto tempo alguém que matou por acidente permanece em uma Ir Miklat? O assassino deverá ficar na Ir Miklat até a morte do Cohen Gadol. Então ele poderá voltar para casa. O que o Cohen Gadol tem a ver com isso? É a obrigação do Cohen Gadol rezar regularmente para que nenhuma desgraça se abata sobre Bnei Israel. Se suas tefilot são perfeitas, um assassinato não deve acontecer. O fato de um assassinato ocorrer enquanto ele é Cohen Gadol mostra que ele é de alguma forma responsável por isso. A morte do Cohen Gadol expia pelo assassinato que foi cometido. Nossos sábios nos contam que os assassinos em uma Ir Miklat mal poderiam esperar pela morte do Cohen Gadol, pois assim poderiam voltar para casa. Preocupada que os assassinos rezariam pela morte do seu filho, a mãe do Cohen Gadol fazia visitas a Arei Miklat. Ela levava comida e bebidas, esperando que os refugiados se sentissem confortáveis. Ela queria que eles apreciassem sua estrada na Ir Miklat e não rezassem pela morte de seu filho Cohen Gadol. A Torá adverte ao Betim: não aceite dinheiro de um assassino involuntário para deixar que ele volte para casa. Ele deve ficar na Ir Miklat até a morte do Cohen Gadol. Se um assassino morrer enquanto estiver na Ir Miklat, ele deverá ser enterrado ali. Somente depois da morte do Cohen Gadol é que seu caixão poderia ser transferido para o cemitério de sua família. O Beit Din também é advertido: nunca aceite dinheiro de alguém que matou intencionalmente para livrá-lo da pena de morte. Assim que Moshe ouviu a ordem de Hashem, ele separou 3 Arei Miklat a leste do Jordão. Os Levim recebem 48 cidades em Eretz Israel. Os Levim serviam no Beit HaMikdash e ensinavam a Torá ao povo. Eles não tinham tempo para cultivar a terra. Portanto, eles não receberam uma porção em Eretz Israel. Ao invés disso, Hashem ordenou a Moshe: dê aos Levim 48 cidades espalhadas por toda Eretz Israel. Dessas 48, 6 eram Arei Miklat, designadas por Moshe e Yehoshua. Mas os sábios explicaram que não somente essas 6, mas também as outras 42 cidades protegiam assassinos involuntários. Em outras palavras, todas as 48 cidades levitas serviam de Arei Miklat. Como havia cidade de Levim por toda a era de Israel, toda a vizinhança tinha professores de Torá. Hashem ordenou: cada cidade levita deve ter um espaço aberto de 1.000 amot, 480 metros, ao seu redor, em cada direção. Esse espaço permanecia aberto para embelezar a cidade. Era proibido plantar ali. Quando Bnei Israel vinham estudar Torá com os Levim, eles ficavam impressionados com a bela paisagem. Isso os ajudava a honrar seus mestres de Torá. A área aberta em torno da cidade era rodeada por uma segunda área ainda maior, onde os Levim tinham permissão para cultivar plantas e pastorear seus rebanhos. Interessante notar que no futuro, depois que Mashiach chegar, o Shevet Levi também receberá sua própria porção em Eretz Israel. A terra então será dividida entre 13 tribos. A diferença entre as 6 Arei Miklat e as outras 42 cidades. A Torá chama as 6 cidades separadas por Moshe e Yehoshua de Arei Miklat. Por que a Torá chama apenas 6 cidades em particular de Arei Miklat? A resposta é que essas 6 tinham 2 vantagens sobre as outras 42. Número 1, um assassino poderia viver ali sem ter que pagar aluguel. Nas outras 42 cidades, ele pagava aluguel aos Levim. Número 2, essas 6 cidades protegiam o assassino mesmo que ele não soubesse que estava em uma Ir Miklat. No entanto, nas outras 42 cidades, um assassino ficava a salvo do Goel Hadam somente se soubesse que estava em uma cidade levita. As filhas de Tselophohad encontram maridos. Você se lembra da história sobre as filhas de Tselophohad? Elas pediram a Moshe que as deixasse herdar a porção de terra de seu falecido pai, já que esse não tivera nenhum filho. As filhas de Tselophohad eram da Shevet Menashe. Os líderes dessa tribo foram até Moshe e reclamaram: as filhas de Tselophohad podem se casar com homens de outras Shevet. Mais tarde, seus filhos herdarão suas terras. Como resultado, nossa Shevet perderá parte de sua propriedade. Moshe respondeu em nome de Hashem: sua reclamação é justa. É aconselhável que as filhas de Tselophohad escolham seus esposos dentro de sua própria Shevet, Menashe, para que essa Shevet não perca terras. Isso não era uma ordem, era apenas um conselho.
No entanto, ordenou Moshe, para os futuros casos desse tipo, esta será a lei. Se uma filha herdar a propriedade de seu pai, ela só poderá se casar dentro de sua própria shevet. Dessa forma, sua shevet não perderá a ter. Mahlá, Roglá, Noa, Milcá, Titzá seguiram o conselho de Moshe. Todas elas encontraram bons maridos dentro de sua própria shevet, mas nenhuma delas tinha menos de 40 anos quando se casou. Como elas eram grandes Sakadniotes, mulheres justas, Hashem realizou um milagre para elas. Todas tiveram filhos, embora tenham se casado com a idade mais avançada. A lista de lugares no deserto nos dá Hizuk, encorajamento. Nessa paraxá, Hashem relaciona todos os lugares no deserto por onde Bnei Israel andaram. Depois da destruição do Beit HaMikdash, o povo judeu novamente se tornou nômade. Eles foram exilados de sua terra. Depois da primeira destruição, eles foram levados para Babel. E depois da segunda destruição, para Roma e outros países. Há milhares de lugares pelas quais nossa nação viajou em exílio, a Galite. E em muitos deles, os judeus foram oprimidos, perseguidos e assassinados. Podemos pensar que Hashem esqueceu quanto Bnei Israel sofreram todos esses anos. Mas não é assim. Tal como Hashem disse a Moshe que escrevesse a lista de lugares no deserto, cada parada em nosso exílio está escrita diante de Hashem nos céus. Ele se recorda de todo o sangue derramado em cada lugar, e de todas as lágrimas também. Nós ainda não terminamos nossa jornada. Hashem, em seu imenso amor pelo povo judeu, nos guia através da Galut para nos purificar para a chegada de Mashiach. O Midrash relata que a nação judia reclama a Hashem: